E aí pessoal do YouTube, estamos aqui novamente para mais um vídeo. Bem pessoal, o último vídeo que eu fiz aqui foi mostrando por onde eu escuto minhas músicas online. Para quem não tem muita memória para ficar baixando as músicas, pode ouvir online. Eu disse que eu não uso muito Spotify para ouvir as músicas e tudo mais, mas eu uso o Spotify também, porque eu não peguei o hype para usar o Spotify para ouvir músicas, porque eu já usava aquele outro método que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Mas eu uso o Spotify atualmente para podcasts. Eu sempre ouvi podcast, faz muito tempo que eu ouço podcasts. Eu comecei provavelmente com o Jovem Nerd, eu não me lembro, mas provavelmente foi com o Jovem Nerd que eu comecei a ouvir podcasts. Esse, inclusive, foi um dos motivos de eu ter criado a Scam, para continuar ouvindo podcast, que eu tinha parado de jogar um jogo, que eu jogava esse jogo enquanto eu ouvia podcasts, ouvia o Jovem Nerd, mas aí eu parei de jogar esse jogo, e eu vi que tinha muitos mangás parados, e por outros motivos eu criei a Scam também para ouvir podcasts. Então eu criei essa playlist aqui para ouvir os podcasts que eu gosto, que eu ouço, ou pelo menos os que eu conheço, todos os que eu conheço aqui. E aqui, pessoal, eu vou apresentar todos os podcasts que eu conheço, ou pelo menos os que estão aqui. Tem alguns que eu me lembro que eu ouvi, só que eu não sei o nome e provavelmente não estão aqui. Mas eu vou deixar o link dessa playlist na descrição, e caso eu encontre, vai estar atualizado no link, na playlist aqui. Bem, o primeiro podcast que eu ouço, quer dizer, não o primeiro, mas o primeiro que está aqui na lista dos que eu ouço é o Xadrez Verbal. Eu já conheci o Xadrez Verbal pelo Nerdologia, que é feito pelo Felipe Figueiredo e pelo aquele amigo dele que eu esqueci o nome. E eles fazem um podcast basicamente como se fosse um resumo da semana da política externa, da geopolítica externa e dos acontecimentos mundiais e até mesmo nacionais referentes aos acontecimentos mundiais. Ou seja, é um programa de política internacional pela visão de um historiador e outro historiador, eu acho. Eu não sei o que o outro é, mas o Felipe Figueiredo é um historiador, ou um professor de história. Os programas dele são muito longos, como você pode ver aqui. Esse aqui tem 4 horas e meia. É muito tempo. Esse podcast realmente é longo, mas eu gosto de ficar ouvindo ele. Eu gosto bastante de política, de história, de geopolítica. Então ficar ouvindo ele enquanto eu edito, faço outras coisas é bastante agradável para mim. Eu não gosto de ouvir os programas anteriores deles, porque são de coisas de geopolítica de anos passados. Eu só gosto de ouvir quando tem um ponto de vista mais histórico e não jornalístico, já que o programa é meio que jornalístico. Só que de uma forma mais informal também, já que um podcast não é exatamente um jornal. Tem podcast de jornais, tem um podcast da Globo, só que eu não gosto muito dele porque a Globo mentiu. Ela disse que foi o podcast mais visto, mais visualizado aí. Só que esse foi o Jovem Nerd. O Jovem Nerd teve 2 bilhões de download. A Globo com certeza não ultrapassou isso. Bem, e falando no Nerdcast, aqui está ele. Provavelmente foi o primeiro podcast de muitas pessoas aí. Ele é um podcast maravilhoso, que é apresentado pelo Alexandre André e pelo Azaghal, que o nome dele é Dave Pazos. É um podcast nerd que conta do ponto de vista nerd sobre variados assuntos, inclusive sobre ciência também, sobre política, sobre várias coisas. Mas eles tentam ser um pouco mais neutro, então não falam de política exatamente. Quando falam de política, falam de ponto de vista neutro. Só que o programa é sensacional. A trilha de fundo, o clima, a apresentação, tudo no podcast deles foi feito para você dizer: esse é o melhor podcast do Brasil. E provavelmente do mundo, já que eles conseguiram premiações
de podcast internacionalmente. E algumas vezes nem foram reconhecidos como o maior podcast do mundo apenas porque eles não eram um podcast em inglês. E tem vários programas de diferentes tipos nele. Eu recomendo que vocês não somente escolham e procurem um tema que vocês gostem para ouvir um podcast no Nerdcast, como vocês também ouçam o Nerdcast de RPG. Você que não sabe o que é RPG ou que acha que RPG é apenas jogos eletrônicos de um certo gênero, RPG é um tipo de jogo de tabuleiro. É aí que surgiu o RPG, o Role Play Game. E o RPG de mesa é como se fosse uma história narrada em que você toma decisões com um personagem fictício, com seus amigos, você jogando assim. E nisso eles fazem como se fosse uma historinha, como se fosse uma narrativa. Eles gravam o programa em áudio de RPG e assim eles conseguem ter uma narrativa de história completa. Provavelmente não foi eles que inventaram isso, eles devem ter pego de algum podcast gringo, de algum podcast em inglês. Mas de qualquer forma, o RPG deles é sensacional, é muito bom. Inclusive eu tô esperando até agora o 4º episódio do RPG do Call of Cthulhu deles. Bem pessoal, o próximo aqui na lista é o podcast Mamilos Cast, que é apresentado por duas moças que eu não sei o nome. Eu só sei que eu não gostei tanto desse podcast. Ele é bem apresentável, ele tem uma boa apresentação, tem um bom estilo, tem um bom clima. Ele se parece um pouco com o SciCast e com o Dragões de Garagem, que são outros podcasts de ciência e política também, que eu vou mostrar. Esse aqui é um podcast sobre política, sobre ciência. É mais sobre ciência, porque as apresentadoras, se eu não me engano, são cientistas. O Nerdcast é sobre nerds, sobre coisas ao ponto de vista dos nerds. Esse aqui é sobre geopolítica e história. E esse é sobre ciência, política, história. É uma mistura. Eu conheci esse podcast pelo canal do Pirula. O Pirula é um youtuber que ele é um paleontólogo, um biólogo. E eu gosto muito dos vídeos do Pirula, sempre acompanhei ele. E por recomendação eu resolvi ouvir o Mamilos Cast. Só que eu não gostei do Mamilos Cast porque as apresentadoras são um pouco parciais. Elas às vezes expressam, às vezes deixam de ser neutras, expressam seu posicionamento claramente. Eu não gostei do posicionamento delas, que foi muito, como pode dizer, porque quando se fala de geopolítica, você não pode ser o tempo todo parcial, você tem que ser imparcial. Porque o que você tem que julgar na geopolítica não é o lado do outro, se o seu lado do outro é diferente do seu lado. O que você tem que julgar em geopolítica é se o outro está certo ou errado. Só que o que elas julgaram nesse programa aqui, Estados Unidos versus China, foi o lado delas, o lado que elas mais se identificam, ao invés de julgar se o outro lado está certo ou errado. Em geopolítica deve ser imparcial. Por isso que eu não gostei desse programa, por isso que eu não gostei do Mamilos Cast. O próximo podcast aqui, pessoal, que eu ouvi alguns programas, eu não ouço muito ele no Spotify, ouço mais ele no YouTube, usando o Floating Apps, que depois eu vou mostrar para vocês. Eu já mostrei ele em outros vídeos, vou mostrar aqui novamente como que eu uso ele para ouvir podcasts e outras coisas. O Flowcast, ele é um podcast de entrevistas. Ele entrevista qualquer tipo de pessoa que seja famosa, é claro. Independente do seu posicionamento, independente de se a pessoa é contra o que eles acreditam ou não. Ele é um podcast de entrevistas totalmente neutro. Se bem que alguns criticam esse programa por ele ter perguntas muito fracas, ele ser muito fraco na entrevista. Alguns reclamam disso. Mas eu gosto do Flowcast, assim. É muito bom esse podcast de entrevistas.
tem outros que eu gosto também, como o GugaCast e tudo mais, que eu vou acabar mostrando aqui. Bem, pessoal, o Poucas é outro podcast de entrevista, assim como o Flowcast. Só que o Flowcast ele é feito pelo Monark e pelo Igor. São dois gamers do YouTube por aí. Já o Poucas, ele é feito por ninguém mais, ninguém menos do que o Cauê Moura, um dos primeiros youtubers do Brasil, um dos mais famosos, criador de vários memes aí pelas internet. E nesse programa ele entrevista pessoas dos mais variados tipos, mas é claro, ele não entrevista qualquer um, porque ele tem intrigas com certas pessoas que eu duvido muito que ele iria entrevistar de boa. Nesse programa aqui ele entrevista justamente o Pirula. Esse programa do Poucas é justamente o que eu mais gosto. Eles têm um papo legal, o Pirula e o Cauê. O Poucas tem justamente aquilo que dizem que falta no Flowcast às vezes, porque o Igor e o Monark eles ficam muito pouco incisivos, eles ficam muito neutros. Quando é um programa de entrevista, você tem que fazer as perguntas certas para fazer com que tenha engajamento o público. E o Poucas tem justamente isso que falta no Flowcast. Bem, pessoal, o próximo podcast aqui que eu vou estar mostrando para vocês é o Mangá ao Quadrado. Quer dizer, o Mangá ao Quadrado é um dos quadros dele. O podcast é o Ao Quadrado, que é um podcast de mangás, basicamente. Eu conheci ele justamente por esse programa aqui do Vilão Saga. Eles também têm um quadro que é muito legal deles, que é o Batalha Real, que é justamente uma sátira ou uma referência ao mangá Battle Royale. Pra quem não sabe, quem joga muito jogo assim, Battle Royale, não sei o que, Battle Royale nasceu num mangá. Existe um mangá com o nome Battle Royale. E esse mangá que deu origem, primeiro, a um filme chamado Battle Royale. E depois desse filme, aí que deu origem a jogos de Battle Royale. Como PUBG, como Call of Duty recentemente, como Free Fire. Então, aí eles têm um quadro onde eles pegam personagens de vários animes, de vários mangás diferentes. Eles botam como se fosse um Battle Royale e botam eles pra interagir e fazem como se fosse um RPG de Battle Royale com personagens de vários mangás e animes. É muito legal o Battle Royale desse podcast aqui, esse Mangá ao Quadrado. Se bem que fica chato com o tempo, mas é bom ouvir pelo menos os primeiros Battle Royale desse programa. O próximo podcast da lista é o Rapadura Cast. Por muito tempo, o Azaghal sempre falou, o Azaghal do Nerdcast, sempre falou do Rapadura Cast num tom de competição. Eu dizendo que o Rapadura Cast era o segundo maior podcast do Brasil e tudo mais. Só que hoje em dia isso tá longe de ser verdade, o Rapadura Cast é menor do que já foi um dia. Ele é um dos primeiros podcasts, assim como o Nerdcast. O dono do Rapadura Cast, o Jurandir Filho, ele diz que o Rapadura Cast é o primeiro podcast do Brasil, ou pelo menos é antes do Nerdcast. Surgiu antes do Nerdcast, é o que ele diz. Eu não sei, eu não pesquisei. Eu já vi alguns programas do Rapadura Cast. Ele é um podcast de filmes, de análise de filmes, na verdade de narrativas e tudo mais, porque ele analisou aqui o jogo The Last of Us 1 e 2. O The Last of Us não é um filme, é um jogo. Então ele analisa mais narrativas, porque ele pode analisar outras mídias que não essencialmente sejam filmes. É um programa até que bom em alguns programas até que são bons, mas outros são até que chatos ou maçantes. Mas eu gosto do Rapadura Cast de ouvir às vezes, quando eu procuro um podcast sobre um determinado filme ou série, eu vejo o Rapadura Cast. Bem, pessoal, o próximo podcast é um dos meus favoritos. Se eu gosto do Nerdcast, esse aqui é tipo como se fosse o meu segundo mais visto. Se eu via muito Nerdcast, não vejo tanto assim quanto via antigamente. Mas o SciCast é um dos meus preferidos. Ele
Ele é como um Mamilos. Ele fala sobre ciência e sobre o mundo a partir do ponto de vista dos cientistas. Ele tem toda semana programas falando sobre um tema específico é, do ponto de vista da ciência, sobre descobertas científicas, comentando assuntos que estão em alta na ciência e tudo mais. Nesse programa já participaram o Pirula, o Átila e tudo mais. Mas ele é apresentado pelo Tarek Fernandes, pelo Guaxa e por outros participantes que eu esqueci o nome. São pessoas bem humoradas, pessoas divertidas. Você aprende muita coisa pelo SciCast e tudo mais. O SciCast faz parte de um amontoado, de um grupo de podcasts que estão na rede Deviante de podcasts. E dentro dessa rede Deviante tem vários outros tipos de podcasts, onde também tem cientistas, historiadores, essas mesmas pessoas que participam do SciCast fazem outros programas, outros podcasts nessa rede Deviante de podcasts. Por exemplo, o Guaxa ele faz o RPG Guaxa, que também é um podcast de RPG, assim como o do SciCast, assim como o do Nerdcast, só que focado só em RPG. E sempre o Guaxa narrando esses RPGs. Tem programas muito bons, mas enfim, vejam o SciCast, um podcast muito bom. Falando aqui do próximo, o Matando Robôs Gigantes, MRG. O MRG, o Matando Robôs Gigantes, é um podcast que tem laços com o Nerdcast também. É um programa de coisas nerds, assim como o Nerdcast. São programas curtos, de 20 minutos, 30. Só que, como vocês podem ver aqui tem um de 40, aqui tem um de 56, são programas longos também. Eles falam de coisas do ponto de vista nerd, só que coisas mais nerds mesmo, sem ser o Nerdcast, que falam de finanças, de política, história, de outras coisas, a não ser nerd. Matando Robôs Gigantes é aquele programa, aquele podcast para quem é nerd, para quem é somente nerd. Ele com certeza não é melhor que o Nerdcast, mas é mais um programa nerd para quem quer ouvir um podcast nerd aí. Bem, pessoal, o próximo da lista é o contrafactual. O que é uma coisa contrafactual? É algo que não aconteceu, algo que não é real, mas que poderia ser real. E se essa coisa fosse real? E se as coisas que existem hoje fossem outras coisas? É por esse ponto de vista que existe esse programa contrafactual, que cada programa é uma suposição de como seria o mundo se as coisas fossem diferentes de outro ponto de vista. O contrafactual é apresentado por praticamente os mesmos integrantes do SciCast, só que eles fazendo esse pensamento de reflexão, como seria o mundo se fosse outras coisas, mas não é um pensamento contrafactual sério, não é de zoação mesmo. Como por exemplo, nesse programa aqui, se existisse a arma de Portal, naquele jogo Portal, eles pegam uma coisa da ficção e eles botam, e se essa coisa da ficção existisse no mundo real? Já como eles são cientistas, eles podem propor como realmente seria no mundo real, pela visão da ciência. E não é apenas coisas da ficção, eles propõem coisas muito curiosas, muito interessantes nesse programa contrafactual. É um dos meus podcasts realmente favoritos. Sempre que lança um novo, eu vou direto para ouvir o contrafactual. Bem, pessoal, e aqui está o Portal Deviante. Aqui que tem vários podcasts dos mais variados tipos. Aqui que tem vários podcasts, Portal Deviante. Vários programas diferentes. São vários podcasts diferentes aqui no Portal Deviante. É só você ir no site Deviante que você vai ver lá os programas. Eu não vou mostrar só como ouvir pelo Spotify. Eu vou mostrar como ouvir por outros lugares. Inclusive eu não vou mostrar só podcasts, vou mostrar outras coisas que vocês podem estar ouvindo nos outros programas. Bem, esse é o Spin de Notícias do SciCast. É como se fosse um programa, uma notícia científica que eles soltam do SciCast
para quem gosta de ciência. Esse aqui é bom para vocês ouvirem as novidades da ciência. Esse aqui é o Fronteiras do Tempo. Como vocês podem ver pelo título, é um podcast de história, assim como o Xadrez Verbal. Só que ele foca mais em história e não apenas mais em geopolítica e a história envolvendo a geopolítica. Era para quem gosta de história, apesar de que ele não é tão focado assim, ele não é muito detalhado. Ele é para quem quer ver a história mais didática, quem quer ouvir mais didática a história. Inclusive, esses podcasts que eu falei, o Nerdcast, o SciCast, o Nerdcast e o SciCast, eles têm programas de história, tem podcast de história. Você pode estar ouvindo o do SciCast, do Nerdcast e comparar os programas, se você quer ter mais informação. Mas é claro, se você quer realmente estudar a história e tudo mais, recomendo que vocês vejam um artigo científico, um artigo de história e pesquise os documentos históricos e tudo mais. Mas para quem quer apenas conhecer assim por alto, recomendo esses podcasts. Quando você faz outra coisa, ocupar os ouvidos. Esse aqui é outro podcast de história, na verdade de mitologia. É o Costeletas e Hidromel. Esse programa aqui é muito bom, eu também gosto muito de mitologia, porque é inadissociável, é impossível desassociar história e mitologia, história antiga e medieval e mitologia, porque eles estão altamente ligados. Os povos antigos, cada um povo tinha sua mitologia, tinha suas crenças e tudo mais. É muito interessante, ele conta histórias mitológicas, contos mitológicos, crenças, povos antigos e tudo mais. Aqui, por exemplo, está falando sobre o Poseidon, da mitologia grega, mitos da mitologia grega. Ele também fala sobre mitologia nórdica, celta, japonesa e tudo mais. É um programa muito bom para quem gosta de mitologia. Ele também não aborda muito a fundo sobre a mitologia, porque a mitologia também está ligada à etimologia e história, e um embarca o outro. Se você vai muito a fundo, você vai acabar chegando em outro desses pontos. Mas é um programa muito bom para quem quer conhecer mais sobre mitologia. Bem, pessoal, o próximo podcast aqui que vocês podem estar ouvindo é o Unitidecast. É um podcast de animes. Atualmente eu não ouço muito o Unitidecast, mas eu já ouvi muito ele. Inclusive eles me responderam, eu mandei um e-mail para eles uma vez, fazendo um comentário, eles já me responderam. Talvez porque eles não tenham tantos e-mails ou comentários, recomendo que vocês mandem e-mails para eles. Mas é muito bom, se você é otaku, assim como eu, e gosta de ouvir podcast, recomendo que você escute um Unitidecast. É até que engraçado às vezes e tudo mais. Outros são um pouco chatos os programas, mas em geral são programas realmente muito bons, Unitidecast. Bem, esse aqui eu ainda não ouvi, mas fica aqui caso vocês queiram ouvir esse podcast. É que eu peguei esses dois aqui porque falam sobre Greymore. É um dos meus mangás favoritos, um dos meus animes, mangás favoritos. Eu queria escutar podcasts sobre ele. Eu separei esses dois aqui para depois escutar. Esse aqui eu ainda não vi, mas depois eu vou ver. Esse aqui é sobre o Mirai Nikki também. Esse é o meu anime favorito. Por ser meu anime favorito, justamente que eu separei esse podcast. Eu ainda não conheço ele, mas eu vou conhecer depois. E esse aqui é justamente o podcast do Pirula. Bem, o Pirula, para quem não sabe, é o mais antigo youtuber de ciência do Brasil. Ele aborda diferentes assuntos do ponto de vista da ciência. Bem, ele não faz muito podcast, como vocês podem ver aqui. Só tem 2 programas, na verdade 3 programas. Justamente ele é youtuber. Inclusive, se vocês não querem ouvir apenas esses 3 programas, recomendo que vocês ouçam o canal dele. Isso mesmo, ouçam, porque eu vou mostrar como vocês podem estar ouvindo os vídeos ao invés de ver os vídeos. Do YouTube, que são vlogs apenas, que é a pessoa falando pra câmera, assim como o do Pirula.
Recomendo que vocês ouçam em vez de ver, assistir. Vocês ouçam apenas o áudio, pois não faz muita diferença apenas ficar olhando o rosto da pessoa. Você pode apenas ouvir o áudio que tá beleza. Bem, o próximo podcast é justamente aqui o que eu falei antes, o RPG Guacha, que é um dos participantes do SciCast. E é justamente esse programa aqui que eu queria recomendar para vocês do RPG Guacha, Os Herdeiros de Tite. Para quem já ouve podcasts de RPG, esse aqui foi um programa muito bom. Foi comparável ao, inclusive, os de RPG do Nerdcast. Cada programa, cada capítulo, cada podcast do RPG Guacha é uma jornada diferente, ao contrário do SciCast, de outros programas de RPG, que cada programa pode ser uma série de RPG, ou seja, continuando outro capítulo de uma mesma história de RPG. Esse aqui não, cada episódio, cada podcast, cada capítulo é um RPG diferente, é uma história diferente, mas são muito boas. Geralmente tem 2, 3 horas. Recomendo que vocês vejam, pelo menos alguns. Bem, pessoal, o próximo programa da lista, o próximo podcast, eu não sei nem o nome direito. Só sei que aqui tá chute e aqui o número do programa. É um podcast de história, assim como Fronteiras do Tempo, assim como o Xadrez Verbal um pouco, assim como outros programas do SciCast, do Nerdcast. Só que é focado apenas em história, como Fronteira do Tempo. E ele também é mais um programa do SciCast, assim como Fronteiras do Tempo, é um do Deviante. Aqui está, inclusive, o Portal Deviante. Se eu não tivesse aqui o Portal Deviante, se fosse realmente o canal deles, eu saberia qual é o nome desse podcast. Mas para quem quiser, é só pesquisar aqui. É o programa sobre Cuba. É um programa muito interessante, sobre o ponto de vista de um cubano falando sobre Cuba. Bem, o próximo aqui é o Dragões de Garagem. Inclusive, o principal concorrente do SciCast é muito parecido com o SciCast, basicamente a mesma coisa. Um programa de podcast feito por cientistas falando sobre ciência, de coisas do ponto de vista da ciência. O Dragões de Garagem é a mesma coisa. E tem programas muito similares, como o programa de dinossauros e tudo mais. Só que o diferencial é que o programa do Pirula, que o Pirula participou do Dragão de Garagem, justamente na área que ele estudou, sobre jacarés. O programa sobre jacarés do Dragão de Garagem, eu digo que já é melhor do que o do SciCast, só porque tem um Pirula. Mas não é brincadeira. O do Dragão de Garagem, o programa sobre jacarés dele, que inclusive esse aqui, o 135, é muito bom porque ele fala sobre, inclusive, a evolução dos jacarés. Os jacarés não são só aquilo que pensávamos, pelo menos na evolução deles. Eles eram bichos terrestres. Eles não eram apenas aquele largasto, rastejante, anfíbio que fica parte na água, parte na terra. Tinham jacarés totalmente terrestres, tem inclusive bichos que eram herbívoros. Enfim, é um papo muito interessante sobre ciência, sobre evolução e sobre tudo mais. Para quem gosta de estudar sobre esses assuntos e tudo mais, recomendo o Dragões de Garagem, assim como o SciCast também. Cada um tem um programa melhor. O do SciCast tem alguns programas melhores, o do Dragões de Garagem tem outro. Recomendo também o do SciCast sobre a quarta revolução industrial. Ela vinha aí, a quarta revolução industrial. É bom vocês saberem. Não se sabe quanto vai demorar, mas vai chegar um dia. E bem, o próximo podcast aqui que eu recomendo para vocês, próximo da lista, é o 2Dcast. É um podcast feito pelo Dave Jones, pelo Dava Jonas, que é um youtuber brasileiro, mais um gamer, assim como o Igor, assim como o Monark, que ele joga gameplays variadas, principalmente PUBG. PUBG é o favorito dele. E nesse aqui, esse é um podcast para quem é gamer. Se o Flowcast também é para quem é gamer, porque é apresentado por gamers, o Dcast é só um podcast que só fala sobre gamers, só fala sobre gamers.
Também ele falou sobre Vingadores, ou seja, ele fala sobre games e coisas do ponto de vista de um gamer, que é o David Jones, e outros amigos dele que eventualmente participam do podcast. A maioria dos programas, ou os programas mais recentes, eram feitos pegando o áudio de lives que eles fizeram no canal David Jones, Gameplay RJ. Aí, se vocês quiserem, vocês podem estar tanto ouvindo pelo YouTube quanto pelo Spotify, o 2Dcast. Claro, os programas mais antigos só tem áudio, que você vai ter que ouvir pelo Spotify. Enfim, o próximo programa aqui é o QuestCast. QuestCast, ele é mais outro podcast de RPG, apenas de RPG. Tem muitos programas muito bons, muitas campanhas muito boas, muitas narrativas boas. Pra quem gosta de RPG aí, tá aí mais uma dica, não preciso explicar muito. É um podcast de RPG. E por último, pessoal, acho que por último, temos aqui o GugaCast. O GugaCast, pessoal, é um podcast de entrevista com o Guga Mafra. Guga Mafra é mais um participante do Nerdcast, um Nerdcaster. Esse programa dele é um programa apenas de entrevistas, assim como o Flow, assim como o Poucas do Cauê Moura. Só que eu gosto mais dele do que o do Flow, inclusive. Só que atualmente eu não ando ouvindo muito, mas é muito bom. Tem aquela pegada do Nerdcast também um pouco. Bem, eu esqueci de dizer também que o Xadrez Verbal também tem um programa com o Átila, falando sobre a pandemia, que tem toda semana falando sobre a pandemia, que é um programa do ponto de vista do Átila, do ponto de vista de um virólogo, de um biólogo, de um cientista, falando sobre a geopolítica, sobre a pandemia, como vai os países, como do corona e tudo mais. Quem quer ter uma boa previsão, aconselho que vejam, ouçam as lives do Átila, quem quer se manter informado sobre a pandemia, e ouçam o programa do Xadrez Verbal com o Átila. Bem, pessoal, esse aqui foram os programas que tem na minha playlist de podcasts. Se você pesquisar, bem, na verdade, se você vir aqui na aba de pesquisa, aqui já tem alguns podcasts. Aqui, ó, Primo Cast, Primo Rico, Primo Pobre. Inclusive eu já ouvi alguns programas, não sei porque não tá ali, mas não tá na playlist, mas tanto faz. Aqui tem vários podcasts. O Spotify é cheio de podcasts que você nunca viu antes. Eu não sei se são bons, se são ruins. Eu não gosto de pesquisar o podcast apenas pelo nome, apenas por ver. Eu gosto de pesquisar pelo programa. Pesquiso um programa, pesquiso um tema e dou espaço e boto podcast e pesquiso no Google. Aí eu vejo os podcasts que tem esse tema que eu tô procurando. Olha aqui, o Nerdcast. Apareceu Mamilos. Não gosto muito de Mamilos, mas tu faz. Aí, ó. Se vocês quiserem procurar podcasts assim dessa forma, aqui tem no Spotify bastantes podcasts. Bem, pessoal, e para quem não quer usar o Spotify para ouvir podcast, tem várias opções. Na verdade, tem mais duas opções aqui que eu vou estar mostrando. Um é vocês indo no site do podcast que vocês querem. Vou botar aqui SciCast. Olha aqui, já apareceu. O site dele é o Deviante. Tem vários outros podcasts de ciência e de tudo mais. Aí aqui estamos no SciCast, pá. Aí vocês vêm aqui, por exemplo, esse método aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Na verdade são 3 métodos. São mais 3 métodos que tem aqui. Vocês podem estar ouvindo pelo navegador, pelo browser. Clicando aqui, ó, em ouvir podcast. Contanto que você não feche essa aba aqui do navegador, vai estar tocando. Outra opção que vocês podem estar usando para ouvir um podcast é você copiar o link de download podcast. Esse aqui é o que eu usava muito para ouvir o Nerdcast, e usar o MX Player para estar ouvindo o seu podcast. Eu sempre usei muito o MX Player para ver vídeos com uma codificação mais pesada,
quando os celulares não aguentavam ver outras codificações de vídeo. Bem, no MX Play vocês vão estar vindo aqui em abrir o URL. E aqui está o link que eu copiei do programa. Aí você vai estar clicando em OK. E já vai estar reproduzindo aqui o áudio que você copiou o link. O MX Play é bom para você ver filmes, séries, se você quer pegar o link do download e assistir online sem baixar. Então, outro método que vocês podem estar usando para escutar podcasts. Agora eu vou mostrar para escutar mesmo vídeos e audiobooks. É o próprio YouTube. Com esse aplicativo aqui, o Floating Apps. Como vocês podem ver, você clica aqui nessa, você vai em navegador, você põe o YouTube, você loga na sua conta de YouTube e tudo mais. Você vai vendo aí as configurações do Floating Apps. É basicamente como se fosse várias. É um aplicativo que tem várias funções, inclusive de navegador. Por exemplo, se eu quero escutar esse programa aqui do Pirula, é só clicar no vídeo dele e minimizar a aba. Aí vai ficar passando o vídeo do Pirula áudio para eu escutar como se fosse um podcast. Ao invés de eu estar vendo como se fosse um vlog. Só que é claro, tem podcasts no YouTube. Por exemplo, só o Xadrez Verbal, o Nerdcast, eles postam no YouTube também. Olha aqui, tem o último programa do Átila. Aí é só escutar o programa. E não é só vídeos e podcasts. É claro, vídeos que são só mais o áudio que importa. Vídeos de vlog e tudo mais. Agora, vídeos de gameplay, não sei o que, vídeos visuais, aí eu não sei. Se você quer ouvir apenas o áudio. Tem aqui o Henry Bugalho, tem o Blablalogia, eu escuto. Mas enfim, pessoal, além de você estar usando esse aplicativo aqui na parte do YouTube, é claro, esse aplicativo tem várias funções que eu acho que eu não vou conseguir abordar nem metade no canal aqui. Mas se você está escutando vídeos do YouTube, podcasts, você também pode estar escutando audiobooks. Eu recomendo aqui 2 audiobooks que eu gostei muito quando eu ouvi eles. O primeiro é Silmarillion. Deixa eu ver se ainda tem aqui. Olha aqui. No YouTube também tem muitos audiobooks. O que é um audiobook? É um audiolivro. É alguém lendo um livro para você. Ao invés de você ler o livro, você pode ouvir o livro e fazer outras coisas. Esse Silmarillion aqui é a continuação do filme Senhor dos Anéis. Na verdade não é uma continuação, é um prequel. É algo anterior. É na verdade a criação do mundo dos Senhor dos Anéis. A criação da Terra-média. A criação do mundo de Tolkien. Silmarillion é um compilado de contos que o Tolkien criou. O filho dele pegou e compilou e fez um livro, o Silmarillion. E também os contos inacabados. Para quem quer ouvir o Silmarillion depois que viu o filme do Hobbit, depois que viu O Senhor dos Anéis, e quem quer ver mais sobre a Terra-média, sobre os contos do Tolkien, recomendo que ouçam esse livro aqui, o Silmarillion. Também tem a continuação, ele é em 2 partes. Aqui é uma parte e tem outra parte depois. O outro livro que eu recomendo para vocês, o outro audiobook que eu recomendo para vocês, é o Crônicas de Arthur. Principalmente para quem gosta de história. Para quem gosta de história da Grã-Bretanha e tudo mais, vai gostar desse livro. Quem gosta da história da Europa. Bem, pessoal, aqui está as Crônicas de Arthur, o audiolivro. É a minha série de livros preferida, de Bernard Cornwell. É para quem gosta de história da Inglaterra, história da Grã-Bretanha, tudo mais. O Cornwell, ele, ao contrário de outros escritores, ele escreve de um ponto de vista bem realista, apesar de não ter muitos fatos sobre as Crônicas de Arthur. Conta a história do Arthur, histórico, pelo menos as evidências que tinham dele na época que ele fez o livro. Provavelmente ele era um líder celta
um líder romano que morava na Inglaterra, Bretanha, na Inglaterra ainda na época que não existia ingleses, não existia Inglaterra, na época que a terra da Inglaterra ainda era Bretanha, que os ingleses eram justamente os povos que estavam invadindo, que eram os germânicos, os anglo-saxões. É meu livro preferido. Eu não sei se é porque eu gosto de história, mas eu acho que é porque a narrativa é muito boa, os narradores que leem o livro são muito bons. Eu recomendo que vocês estejam ouvindo esses livros. Claro, se vocês encontraram no YouTube, né? Porque aparentemente estão excluindo as playlists, não sei o que. Mas eu acho que vocês encontram a trilogia de livros no YouTube sim ainda. E além de audiolivros, também tem audio light novels, que inclusive eu fiz alguns capítulos de audio light novel nesse meu outro canal aqui, do Como Descanonicar. Fiz os primeiros 2 capítulos do audio light novel. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido de algum proveito o vídeo. E até a próxima.